Opa! Eu sou o Emanuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. Me diz, você tá cansado de produtos de Magic cada vez mais caros? Se sim, parabéns! Pois junto da página GatherTCG no Instagram, eu venho aqui pela terceira vez trazer um deck baratinho para vocês. Mas antes de tudo, sigam eles lá, sigam na Twitch do Conversinha MTG, que o pessoal é gente fina pra caramba e os posts são sempre nota 10. E sem mais delongas, vamos dar uma olhada num dos meus decks favoritos passando carta por carta, um Ardyn ESO de equipamentos Ultra Budget. E tratando-se de um deck de parceiro, eu acho que é mais do que justo que leiamos ambos. Ardyn, Arqueólogo Intrépido, é uma criatura lendária Core-Batedor 2/2 por 3 manas, 2 quaisquer e uma branca. E ele diz que, no início do combate no seu turno, você pode anexar qualquer número de auras e equipamentos que você controla, permanente ou jogador-alvo. E ele também tem parceiro, o que significa que você pode ter 2 comandantes se ambos tiverem habilidade de parceiro. Ou seja, aqui a gente tem um comandante que usaremos com equipamentos, possibilitando com que a gente pule os custos de equipar uma vez por turno, pois ele coloca tudo em uma de nossas criaturas. E quem já jogou com ou contra um deck de equipamentos pode confirmar que isso é uma das coisas mais poderosas que dá para fazer com esse tipo de estratégia. Já o ESO, Familiar Ali Guardião, é uma criatura lendária 1/3 ave com voar por 2 manas, uma qualquer e uma azul. E ele diz que as mágicas que seus oponentes conjuram que tenham como alvo um ou mais comandantes que você controla custam 3 a mais para serem conjuradas. E ele tem parceiro também. Enquanto Ardyn é um comandante famoso, geralmente sendo pareado com o kobold vermelho Rograk, filho de Rogar, ESO já não é um bicho tão comum de vermos nas mesas de Commander. O que é engraçado, pois de certa forma, eu acho que ambos compartilham de muitas coisas positivas. Os dois custam pouco mana, ambos têm evasão e ambos estão em cores que interagem bem com artefatos. No caso, um é azul e o outro é vermelho. Porém, o que me atraiu desde o início a esse bichinho aqui é justamente o fato de que ele concede uma espécie de proteção para os seus comandantes, o que inclui ele mesmo. Podemos fazer então turno 1 mana, turno 2 aceleração de mana para fazer um turno 3 ESO mais equipamento, e aí já na 4 a gente bota mais um equipamento na mesa com o Ardyn, equipando tudo e a porrada come solta. E essa proteção a mais ajuda muito, eu te garanto. Por mais que esse não seja um deck Boros de equipamentos, você vai se surpreender com o quão resiliente esse baralho é e com as jogadas que ele traz pra mesa. Sem falar que, por exemplo, transformar um Beast Within que custa 3 manas numa mágica de custo 6, ou até mesmo uma espada em arados e uma mágica de custo 4, é relevante pra caramba. No mais, os decks do Budgetório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de R$150, geralmente excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. Porém, só para esses decks aqui, o preço do deck vai incluir o preço do comandante sim, nesse caso, dos 2 comandantes. Geralmente eu não sou muito chegado em ficar me limitando a preço de comandante para trazer aqui pro Budgetório baralho, mas, de fato, o preço que você tá vendo no título do vídeo é o preço da parada toda. E o foco aqui é no Commander casual, otimizado para uma estratégia multiplayer para você jogar na lojinha ou entre amigos, e idealmente se divertir de montão. Mas chega de explicações, pois agora eu vou soltar a vinheta e vocês ficam por aí para ver tanto a lore dos personagens quanto o deck. Os Core de Zendikar vivem uma existência dispersa e completamente nômade. Eles viajam bem leves, levando consigo apenas o essencial e valorizam mais a habilidade individual e força de caráter das pessoas acima de virtudes mais superficiais de outras sociedades. E apesar de seu movimento constante de enclave para enclave durante suas peregrinações, os Cores possuem uma cultura rica e tradições profundas, e eles reverenciam lugares sagrados profundamente, viajando em pequenos grupos ao longo de várias rotas de peregrinação, visitando dezenas de sacrários em Zendikar. E não se engane, pois para muitos essa chega a ser a missão de uma vida, pois cada circuito de peregrinação pode levar até mesmo décadas para ser completada. E muitos se perdem para os perigos de Zendikar ao longo do caminho. E numa Zendikar pós-Eldrazi, quando os enclaves celestes surgem novamente, muitos deles haviam sido destruídos. E enquanto as ruínas como um todo subiram aos céus, muitos pedaços se partiram e não necessariamente se reconectaram, resultando em estruturas flutuantes fora do alcance do aventureiro médio.
E enquanto Zendikar está de fato repleta de fundeiros de linha talentosos, esses cores que se movimentam jogando cordas de um lado para o outro, poucos estavam de fato interessados em arriscar sua vida para acessar essas ruínas obscuras. Não quando os enclaves mais acessíveis, entre aspas, também estavam cheios de seus próprios tesouros. Mas as ruínas perigosas e inexploradas eram exatamente o que Ardyn estava procurando. Como um arqueólogo focado em artefatos core antigo, estes locais eram seu sonho de vida, e o seu espírito aventureiro não tinha interesse de seguir apenas os velhos caminhos batidos de sempre. Então ele colocou suas habilidades de lançamento de linha à prova para explorar esses fragmentos flutuantes. E até agora, suas expedições foram bem sucedidas, e Ardyn descobriu segredos esquecidos da história de Zendikar e artefatos misteriosos que ele apenas começou a entender. Partindo então para outra comandante, aí já é mais difícil de apontar a lore a respeito dela, pois ela foi apenas um daqueles familiares incomuns de Commander Legends. E por mais que a sua arte lembre Eldraine ou Arcavius, a gente não tem confirmação de aonde a Aesior de fato vem. Porém, o que sabemos da Aesior? A gente sabe que ela é o familiar ideal, pois veja bem, se você precisa chegar em algum lugar, ela pode te levar até lá. Você tenta lançar um feitiço, Aesior ajudará você a canalizar a sua magia. Precisa, sabe, desabafar com alguém? A Aesior é de fato uma ótima ouvinte. Inclusive, qualquer mago ficaria emocionado a entrar em batalha com esse parceiro arcano ao seu lado. Mas se você deseja que ela empreste a você sua força, há algo que você deve entender. Para a Aesior, você é o familiar dela, e não o contrário. Passando para o deck, como vocês podem ver, eu possuo ele na vida real, apesar de que eu primariamente joguei muito com essa lista aqui num simulador online chamado Antep.in. A ideia da coisa toda começou pré-budgetório, onde eu queria provar que um deck baratinho podia fazer um estrago real. Logo eu montei isso aqui. A versão que eu vou mostrar é a versão melhorada, que vai ter no final as melhorias, mas a versão ultra budget não fica para trás, trazendo o espírito Voltron para assombrar os seus amigos e amigas no precinho. E assim como os Core vasculharam as terras flutuantes de Zendikar em alta velocidade, precisamos acelerar o nosso jogo também. Começando então com as acelerações de mana, que são aquelas cartas que nos dão acesso a mais mana do que o nosso único terreno do turno. E já temos opções bem temáticas logo de cara, como Lâmina da Alavanca e Picareta do Veio-Douro, ambas equipamentos que aumentam os nossos comandantes, e quando a criatura equipada causar dano de combate, você cria um tesouro. Temos Ídolo Guardião, Diamante de Marfim e Diamante Celeste, todas cartas que entram viradas adicionam um tipo de mana somente. Pedra da Mente e Lentes Prismáticas, que são pedras de mana que entram desviradas e que geram mana incolor. Engenheiro Vedalquiano, que gera mana de qualquer combinação de cores para utilizarmos com artefatos. Ou seja, um ramp de custo 2, que corrige mana pra gente, e ainda por cima gera 2 manas, o que é bem desejável. E Terminal de Rede, custa 3 e nos deixa comprar e descartar cartas. E a gente vai falar mais sobre o porquê disso ser bom em alguns momentos. Porém, antes disso, vamos para as vantagens de carta do deck. Aquelas figurinhas que procuram aumentar as nossas escolhas de jogadas colocando mais cartas em nossa mão. E vocês vão reparar que esse é um dos aspectos mais importantes desse deck. Eu deixei ele abundante em compra de cartas, pois queremos manter um fluxo de agressão constante para fechar o jogo e precisaremos de gás para isso. Começando então com Pesquisa de Combate, uma das poucas armas do deck que dá o salvaguarda para a criatura encantada e sempre que ela causar dano de combate a um oponente a gente compra uma carta. Similarmente, Visão Desconcertante é uma aura que encanta a criatura e ela ganha vínculo com a vida e sempre que causa dano de combate ao oponente, a gente compra um card também. Olhos Noturnos, que dá evidência 1 e compra uma carta sempre que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador. Strength Testing Hammer, que roda um D6 quando a criatura equipada ataca e ela ganha mais X mais 0, sendo X o resultado. E se ela for a maior criatura no campo de batalha, a gente compra um card. Máscara da Memória, que compra 2 cards e descarta um card quando a criatura equipada causar dano ao oponente. Luvas de Ladino e Polvo de Aquisição, que apenas compram sem descartar. E a gente tem também Vigilante Intendem, que tem elo espiritual, que significa que quando ele ou outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você pode vincular as duas, e ambas passam a comprar cartas sempre que causam dano. Temos também Engenharia Reversa, que não tem nada a ver com dano de combate, mas que ainda interage bem com equipamentos, pois tem Improvisar, e geralmente não fará diferença alguma se virarmos esses artefatos para conjurar essa mágica por apenas 2 manas azuis.
E terminadas as cartas que nos dão vantagens de cartas, passamos então para as cartas que nos dão velocidade de compra, que diferente das anteriores, procuram trocar as nossas opções atuais por opções melhores em vez de acumular jogadas que não nos são úteis agora. Temos então Botas Zéfiras, que dão voar, e quando a criatura equipada causa dano de combate a um oponente, compramos e descartamos um card. Faca Cerimonial, que faz quase o mesmo, pois cria fichas de sangue, além de aumentar o ataque da criatura em +1/+0. Chave Mestra, que dá esquivo para a criatura equipada e sempre que ela causa dano de combate, compramos e descartamos. Traçar uma rota, que compra e descarta a menos que tenhamos atacado este turno. Forjador de Enigmas, que compra cartas e descarta cartas passivamente sempre que fizermos um artefato, seja ele inclusive uma ficha. Sede por Conhecimento e Sede por Descoberta. Ambas cartas que compram 3 e descartam 2, a menos que a gente descarte um tipo específico de carta que esse deck tem de sobra. Mago das Quinquilharias, que procura o nosso deck por equipamentos de custo 1, ou até mesmo pode procurar o nosso terreno artefato, evitando assim que a gente zique. Mago dos Troféus, que procura no nosso deck por artefatos de custo 3 e os coloca na nossa mão. E a gente tem umas opções versáteis aqui para procurar. Palavras Aladas, que geralmente compra 2/2 por conta do voar da Essior. Âncora da Realidade, que é o nosso Tinker de equipamentos, sacrificando qualquer artefato nosso para procurar por um equipamento no nosso deck e colocar este no campo de batalha. E Roubo da Realidade, que geralmente procura na passada por 2 artefatos no topo do nosso deck e coloca estes na sua mão. Por pouco mana, pois essa carta meio que tem afinidade por artefatos. E por fim a gente tem Epifania do Artífice, que compra e descarta na passada, menos que a gente tenha um artefato em jogo. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei, comente e compartilhem. E não se esqueçam de ativar o sininho também para não perder mais conteúdo do Budgetório. Porém, a gente não pode deixar de interagir com os nossos oponentes também, por mais tentador que seja só ficar dando porrada e comprando cartas. Logo, para as remoções do deck, a gente manteve as coisas simples, e apesar desse deck ser azul e branco, a gente não quer controlar tudo que os nossos oponentes fazem. Logo, a gente tem opções versáteis que devem aparecer com frequência nas nossas mãos, pois a gente compra muitas cartas. Começando então com um piscar de olhos e adentrar o turbilhão, que voltam permanentes não de terreno para a mão de seus controladores e podem comprar uma carta. Desencantar, um clássico que destrói artefatos ou encantamentos. Reesculpir, que pode exilar uma criatura ou artefato alvo e o controlador daquela permanente cria uma ficha 4/4. Ausência Inesperada, que coloca permanentes no topo do deck de seus oponentes e, sinceramente, funciona bem até com x igual a 0 para resolver uma ameaça imediata. E Insubstanciar, que volta permanente não de terreno ou mágica na pilha para a mão de seu dono, servindo assim até como uma espécie de remoção/anulação. E falando de anulações, a gente tem algumas aqui, é claro. Desviar o olhar e manter seguro, ambas cartas que anulam mágicas que deem alvo em permanentes nossas. Negar, que anula mágicas não de criaturas. Contestação Estoica, que vira uma contra-mágica com artefatos o bastante. E vocês encontram o Covil do Vilão, que pode anular uma mágica ou comprar e descartar cartas. E assim como nas anulações, a gente usa um tanto bom de cartas de proteção também. A maioria delas são equipamentos, mas uma delas é instantânea. E no caso eu me refiro à carta Fuga de Loran, que dá indestrutível para a criatura ou artefato alvo e dá evidência 1. Como esse deck depende tanto dos comandantes, eu recomendo sempre ter na sua mão uma anula ou uma proteção como essa e manter a mana aberta. Por exemplo, se o counter na sua mão custa 2 e você tem apenas 6 manas, gaste só 4 e mantenha os outros 2 manas de pé. Por mais que esse estilo mais reativo não seja para todo mundo, esse mana que você deixa em pé é bem menor do que o mana que você tem que gastar para reconjurar os seus 2 comandantes, caso você não consiga anular uma global. Então, tente jogar desse jeito. Pelo menos pra mim funciona melhor. A gente tem também Anel da Ilha de Evos, que pode ser ativado para dar resistência à magia para a criatura equipada e aumenta ela se for azul. Arcanjo Indomável, que dá mana para os nossos artefatos, o que de fato impede que a gente dê alvo nas nossas coisas, mas isso afeta muito mais os oponentes do que a gente. Sem falar que muitas das mágicas que dão alvo nos nossos equipamentos são coisas para protegê-los, e se os oponentes não puderem dar remoções pontuais, meio que a gente não precisaria dar alvo de qualquer forma. E caso tudo isso falhe, Dança da Vivenda pode ser conjurada para x igual a 5, voltando 5 artefatos nossos de volta para o campo de batalha, sem transformá-los em criaturas. Porém,
nós não temos apenas remoções pontuais aqui nesse deck. Combate isolado manterá um dos nossos comandantes vivos e a limpeza temporal retorna os 2 para a nossa mão e destrói o resto. Passando finalmente para as cartas que vão finalizar o jogo nessa lista, sejam essas cartas que aumentam os nossos comandantes ou que criam interações doidas com os nossos equipamentos, a gente tem Armadura Energética Tran e Armadura de Placas, ambos equipamentos que dão salvaguarda para a criatura equipada, e a primeira aumenta a criatura para cada equipamento e aura que esteja atachada nela, e a segunda dá +3/+3 e pode chegar a equipar de graça. Machado de Aço Negro, que é um clássico que aumenta a nossa criatura em +2/0 e é indestrutível. E eu sei, pode parecer pouco, mas esses equipamentos de custo baixo são realmente ótimos no late game. Manoplas de Couro de Golem, que concedem +1/0 para cada equipamento atachado na criatura. Machado Grande e Cutelo de Ogre, equipamentos que custam pouco mana, mas que aumentam muito a criatura equipada. Armaduras de Placas Empíricas e Mão de Vecna, que dão +1/1 para a criatura equipada para cada card na nossa mão. Espada Grande de Tyr, um equipamentinho que vira bloqueadores e que bota marcadores, ou seja, vantagens de todos os tipos de sabores. Herança do Herói, um equipamento meio underplay, mas que é um monstro, pois dá atropelar e ímpeto e mais um buff bacana por pouquíssimo mana. Mangual do Inquisidor, o nosso equipamento mais caro, mas que dobra o dano que a criatura equipada toma em troca de dobrar o dano que ela causa, o que é fantástico. Principalmente pois ele comba com um Jorra Fogo, que dá golpe duplo para a criatura equipada, e se você tiver os dois, o dano é basicamente quadruplicado. E o Jorra Fogo também é muito bom com tudo aquilo que diz: quando a criatura equipada dá dano de combate ao oponente, isso aqui vai fazer dar dano 2 vezes. Equipamento de Batalha Farpado, que concede +4/-1 para a criatura equipada por 3 manas, o que é um buff bem tranquilo, pois não mata nenhum dos nossos 2 comandantes. A gente tem também Malho dos Enclaves Celestes, que entra equipando de graça e que dá voar mais iniciativa para a criatura a qual ele atachou. Passagem do Ladino, que serve para deixar uma criatura imbloqueável até o fim do turno, seja essa nossa ou dos oponentes. E por fim, uma das minhas cartas favoritas do deck, a Tempestade de Eco, que cria uma cópia do artefato alvo e que é copiada para cada vez que você conjurou seu comandante esse jogo. Então, por exemplo, se você fez o Ardin e o Essior, isso resulta em 2 cópias da mágica, ou seja, 3 artefatos copiados. Inclusive, experimenta usar isso aqui para copiar uma manopla de couro de golem. Prometo que dá bom. Porém, antes dos upgrades, calma lá, esse deck ainda tem mais um truque na manga. Sabe, como pode ser meio que complicado pagar a taxa de comandante no late game quando você já tá na terceira, segunda tentativa de conjurar o seu general? Aqui você pode conjurar o Ardin de novo e usar cartas como Conclave Feérico, Torre de Vigia, Portentosa e ou Fábrica de Mishra. Assim você já tem um bicho que pode bater e que o Ardin vai passar aquele monte de equipamento sem dono, aumentando a porrada. E por fim, para os meus decks Ultra Budget eu gosto sempre de trazer uma lista de melhorias. Assim, aquelas pessoas que querem gastar um pouco mais podem ter um norte de onde aplicar o seu dinheiro para terem melhores resultados. E para começar, eu tenho 2 cartas que são tiro e queda caso você queira melhorar esse deck. E eu acho realmente que são as que você deveria comprar primeiro: Hobby do Arquimago e Máscara do Conspirador. Essas 2 transformam a quantidade de dano que a gente causa em compra de cartas, e a máscara vai além, transformando isso em dano também. Essas cartas são tão boas, mas tão boas que eu consideraria de verdade utilizar até mesmo a Torre do Relicário e Receptáculo de Pensamentos só para manter as cartas das hobbies. Agora, passando para outras cartas que são boas também, mas sem ordem de prioridade, sem ordem nenhuma, a gente tem Bijuteria do Viajante, Sinete Azorius e Bússola Estelar, que são cartas que nos deixam acelerar mana melhor. Cálice do Fluxo Perene, que eu boto em quase qualquer deck, mas que não gera mana colorida, mas é bem bom. Mosca de Ébano, que pode gerar mana ou virar uma criatura e dar voar para o Ardin quando ela ataca. Obsessão Curiosa, uma carta que honestamente é meio que desnecessária aqui, mas que eu tenho e uso e é bem legal, pois ela faz com que a criatura encantada te compre uma carta sempre que ela causa dano ao oponente e ela recebe +1/+1. Caso você queira uma opção mais barata, a curiosidade tá aí para isso. Botas Pé Ligeiro, para proteger um dos nossos comandantes. Ruína Enterrada, para voltar equipamentos que foram destruídos. 3 terrenos azórios melhores, apesar de que eu colocaria mais alguns terrenos melhores na lista. Eu não fiz isso pessoalmente, mas fica sempre a sugestão, apesar de que esses aqui, ao todo, vão ficar bem bons já. Zren, Edificador
Sênior, que vai nos comprar uma carta sempre que conjurarmos um equipamento ou aura. Guardião de Bronze, um bicho enorme com golpe duplo que dá salvaguarda 2 para os nossos artefatos, o que é bem-vindo. Espada da Vingança, pois se você é como eu, a gente nunca vai ter aquelas espadas chiques de 2 nomes, sabe? Fist and Famine, Light and Shadow. Mas essa aqui quebra bem o galho, dando iniciativa, vigilância, atropelar, ímpeto e +2/+0. Abrir o Arsenal, um tutor um pouco mais confiável na lista que a gente está usando. Trinchar as Fileiras, que é mais ou menos o único global que funciona realmente direito com o Ardyn e o SO, pois mantém os 2 vivos. Fundição de Mishra, mais um terreno daqueles que vira bicho, inclusive algo muito importante dessas lentes aqui é custar pouco mana para ativar a habilidade, pois senão a gente não consegue conjurar o Ardyn de novo e ativar ela. E Desenrolar, um counter que desvira o nosso mana pra gente poder dar mais respostas. E como sempre, essa lista vai estar na descrição do vídeo, junto com a versão padrão. E antes de irmos pro preço do baralho, eu queria agradecer a página Gather TCG de novo por essa parceria, que foi muito boa. E dizer que eu tô sempre aí disponível para mais parcerias, tanto delas quanto de outras páginas, outros youtubers. O meu e-mail de contato agora aparece em todo vídeo e eu tô no Twitter também. Manda um DM lá. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo. Lembrando que essa lista exclui preço de terreno básico, então não coloca, pelo amor de Deus, terreno básico na sua ferramenta de compra da lista, vai dar problema. E também lembrando que você pode encontrar essas listas na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Maxfield, ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Manuel e esse é o Badiatório. Até mais!